E aí, pessoal, eu sou o Renan Carvalho e hoje eu vou falar um pouco de como eu consegui um emprego em TI na Europa. É isso aí, então para começar, eu vou falar um pouquinho do meu background. Hoje aqui em Portugal eu trabalho como software developer e já estou na hora de programação, sei lá, há cerca de 10 anos mais ou menos. Eu me considero um programador normal, eu tenho que estar sempre aprendendo, pois é uma demanda do nosso mercado mesmo na área de TI. Isso aí é até uma boa dica para quem está começando, porque você nunca espera que você saiba todas as coisas. Assim, na minha opinião, eu acho que a programação em si é somente 30% do que uma empresa espera de você. O resto é sua postura, como você resolve problemas, como você pensa em resolver problemas e também como você se comporta trabalhando em equipe. Como eu estava comentando, eu vim para Portugal cerca de 3 meses atrás, mais ou menos. Eu recebi um contato pelo LinkedIn de uma empresa de Portugal, fiz todo o processo com eles. Na maioria das vezes é em inglês, você precisa ter pelo menos o básico de inglês para entender e saber lidar com as situações do processo. Depois disso, eu conversei desde o RH e também com o Tech Lead, né? Conversei com eles, eles me passaram um teste. Eu gostei bastante desse teste, aliás. Eles me deram acho que 48 horas para fazer o teste e eu peguei algumas horas, acho que no segundo dia eu peguei algumas horas para fazer o teste. Eu fiz esse teste, sei lá, eu acho que em 2 horas, mais ou menos. Eu gostei tanto desse teste que eu fiz duas soluções. A primeira solução era resolver... Eu resolvi o problema deles e na segunda solução, como eu pensava que deveria ser a organização do código em si. Se isso tivesse que ser implementado depois, como que eu imaginaria que eu deveria organizar o código para que isso fosse entregue. Então foi bem legal. Depois disso, o pessoal me chamou para uma conversa, então era com o time deles. Eles me chamaram para uma conversa, a gente conversou bastante sobre tecnologia. Eles me fizeram algumas perguntas sobre a tecnologia relacionada ao projeto que eu iria trabalhar, né? Então eles me fizeram perguntas específicas de como eu resolveria isso, como eu faria isso. Eu já tinha trabalhado com essa tecnologia ou com essa aplicação, essa infraestrutura, etc. Eles gostaram do meu perfil. Algumas horas depois o Tech Lead me contatou. A gente bateu um papo, ele me deu a notícia que eu tinha passado no processo deles. Então, foi aí, nesse momento, depois de todo esse processo, onde tudo começou. Por quê? Porque foi aí que eu comecei a pensar como seria morar em Portugal, o que eu iria fazer em Portugal, como era a área de tecnologia em Portugal, como seria morar em Portugal, como eu iria alugar um apartamento, como seria me alimentar em Portugal, a escola do meu filho. Então, muita coisa começa nesse ponto. Até porque são momentos onde pessoas, na verdade, a maioria das pessoas desistem, né? Chega nesse momento onde você tem que tomar uma decisão, você começa a ver que você vai ficar longe da sua família, você vai passar por momentos, assim, que você não tinha pensado, né? São momentos que você está totalmente acomodado à vida no Brasil, a como você se alimenta, como você faz esporte, como você fala. Então, sair dessa área de conforto e ir para um outro lugar onde você precisa se comunicar diferente, sei lá, em inglês. Aqui, por exemplo, eu ando na rua, eu escuto russo, eu escuto alemão, eu escuto francês, espanhol. Então, aqui é uma cultura totalmente diferente. Até os portugueses são diferentes. Mas, diferentemente de como as pessoas me apresentaram os portugueses, falavam que os portugueses eram bravos, que eles eram rudes, eu tive uma outra visão de como são os portugueses. Eles são diferentes,
Eles são mais literais, vamos dizer assim. Eles dizem na sua cara a verdade que eles querem, eles são bem diretos, né? Não tem aquela coisa do brasileiro de meio que, vamos dizer, se ajudar, de sei lá, é bom e é ruim, né, ao mesmo tempo, mas tem aquela coisa do brasileiro de passar a mão na cabeça, não, tá tudo bem, vamos resolver, é isso, não, é assim, ó, você fez cagada, mas vamos resolver, entendeu? É uma coisa diferente. Então, assim, na minha visão, somos nós brasileiros que temos que adaptar com essa situação e não ao contrário. Então, se você está vindo para Portugal, você tem que entender como que é a criação deles, como eles resolvem os problemas deles, como eles agem, né? Então, eu acho que é uma coisa mais de como nós vamos se adaptar a eles do que eles se adaptarem a nós, né? Não são eles que têm que aceitar a gente. Nós temos que aceitar eles do jeito que eles são. Então, eu acho que é assim. Até o momento eu conheci muitos portugueses legais. Já tive problema com o português, sim, né? Mas foram coisas assim, mais que relação de imigração, do CEF, essas coisas. Porque o CEF é a Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, eu acho que é isso, se eu me lembro muito bem. Então, eles têm uma postura mais radical, assim, em relação a isso. Eu queria tirar algumas dúvidas e acabou, né? Mas, enfim, os portugueses são bem legais, assim, foram muito receptivos comigo, principalmente os portugueses da empresa onde eu trabalho, foi bem legal. E tô gostando bastante de Portugal, é uma cultura diferente, assim, temos muito mais acesso à questão econômica, né, a questão material, é muito mais fácil você ter o poder de compra, que a gente chama, mas estou gostando bastante. Então, voltando ao assunto, eu vim para Portugal há cerca de 3 meses atrás. Eu conheci pouca coisa, porque teve esse lance da pandemia, né? Então agora acho que eu estou em casa faz 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses. Mas tem sido bem legal a experiência, né? De viver em outro país. Hoje, aqui na empresa, o pessoal foi bem receptivo, o pessoal é bem legal. É uma empresa pequena, né? Eles são uma empresa que eles chamam aqui de nearshore, que é uma empresa que presta serviço para outra empresa. Então, na verdade, eu estou trabalhando em uma empresa da Inglaterra. Eu tenho trabalhado com franceses, com ingleses e o pessoal daqui de Portugal também e alguns brasileiros. Vamos lá. Então, voltando ao assunto da imigração, então foi naquele momento em que o Tech Lead me notificou que eu tinha passado no teste. Eu tive que pensar tudo nessas coisas, resolver documentações, pensar como que iria ser o apartamento. Então, eu tive 1 mês, mais ou menos, para pensar, ficar pensando nisso absurdo. Você tem que ter um controle mental absurdo, tanto que, igual eu falei, tem pessoas que desistem. E foi isso, eu larguei tudo no Brasil. A gente morava numa casa que a gente não pagava aluguel. Meu filho já estava numa escola, minha esposa tinha o trabalho dela, eu tinha minha empresa de tecnologia. E larguei tudo para viver uma experiência diferente. Para mim, como profissional de TI, isso é muito, muito importante. É uma coisa que eu estou buscando sempre, né? Que é buscar, de certa forma, se inovar como pessoa, se inovar como profissional e querer melhorar, né? E ficando acomodado é muito difícil disso acontecer. Foi aí que eu tomei a decisão de vir para a Europa, trabalhar aqui, morar em Portugal durante um tempo. Vamos ver como vai ser, porque ainda minha família não conseguiu vir, né, por conta da pandemia. O planejamento era eu vir e ficar 1 mês e eles virem, mas acabou que quem esperava uma pandemia dessa, né? A gente está tentando agora remarcar para eles virem para cá. É uma situação que como profissional e como pessoa me provou que, cara, eu amadureci muito, né, durante esses últimos anos. Eu estou conseguindo lidar com a situação e, assim, nem eu sabia que eu conseguiria lidar com tanta coisa, né? A gente fica estudando, sei lá, soft skill, psicologia, para ser uma boa pessoa e agora a vida me deu a oportunidade
e eu tô conseguindo lidar bem, eu tô gostando de como eu tô lidando com a situação, né? De como eu tô sendo um profissional, de como eu tô agindo como pessoa diante de uma situação tão difícil para o mundo, né? E para todo mundo. Agora, tô planejando para que a minha família venha para cá e daí sim eu consiga ter foco total no trabalho, apesar de eu já tô tendo bastante foco, né? Eu tô usando o trabalho como uma forma de passar o tempo, meu tempo, e que isso flua muito rápido para que minha família esteja aqui e a gente realmente tenha uma vida aqui em Portugal, né? Mas é isso, estou deixando um curso aqui embaixo na descrição, que é um curso de Full Stack, né? Eu pesquisei um curso Full Stack para o pessoal que está começando. Muita gente me pergunta, como eu começo na área, como que eu devo agir, como que eu devo ser como desenvolvedor, né? Eu acho que um curso Full Stack é como se fosse uma faculdade na área de programação para você ter uma noção do que é o back-end e do que é o front-end na área de TI, né? E com isso você conseguir dar andamento nas coisas no que você mais se interessar, né? Você pode até trabalhar com Full Stack no futuro, mas eu, como profissional, eu já recomendo você ter um foco em algo para ter uma qualidade maior, né? Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, comenta o que vocês acharam e bora!